Olá, Pai do Senhor Jesus, sou a irmã Dark, estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra maravilhosa de Deus para a sua vida. Como eu sempre digo, a palavra de Deus ela é maravilhosa e ela é viva e eficaz, né? Louvado seja Deus. Se eu estou na presença do Senhor é porque eu, leio a Bíblia e eu coloco ela em prática. E assim, pela misericórdia de Deus, o amor e a misericórdia de Deus que se renova a cada dia, Ele tem me sustentado na presença dEle para que eu não caia, no pecado e venha sair da presença dEle e perder a minha salvação. E assim Ele quer que aconteça com cada um, cada filho dele, cada filho seu, e com cada ser humano, que venha compreender a palavra, que venha crer e se tornar filho de Deus através de Jesus Cristo, porque a Bíblia vai dizer que nós não somos filho dele, nós somos criaturas dele, porque ele nos criou. Filho nós só nos tornamos através de Jesus Cristo quando nós cremos e nos colocamos em obediência a ele. Porque ele vai dizer, a Bíblia vai dizer que é melhor obedecer do que sacrificar, ou seja, nós temos que obedecer. Não adianta você pecar hoje e aí depois, pede perdão ali ou então faz ali algum sacrifício para que você ali seja, perdoado, Não, você tem que se arrepender e não fazer mais. E assim você vai alcançar a misericórdia e o perdão de Deus, como está escrito na palavra. Então vamos à palavra, Que no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1 ao 8, vai falar um pouco aqui sobre, a carne e o espírito. Então é necessário que nós estejamos em obediência ao espírito, Nós temos o espírito em nós, que é o nosso espírito, que o Senhor, ali vem e testifica na nossa vida pelo Espírito Santo. Então, esse Espírito na nossa vida que vai fazer com que a gente queira fazer o bem, E o Espírito Santo de Deus na nossa vida é o poder de Deus. E esse nos ajuda a estar em obediência a Ele. Então, é muito necessário termos o Espírito Santo na nossa vida. E aqui no versículo 1 do capítulo 8 de Romanos diz assim, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aqui, este Espírito não está com letra maiúscula. Então, letra minúscula, então significa que não é ainda o Espírito Santo. Mas ele vai dizer, porque a lei do Espírito de vida, aqui já está falando no Espírito em letra maiúscula, que fala do Espírito Santo, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Que ele vai falar, que nós, segundo a lei, se nós não obedecermos à risca, a lei, na época que o Senhor fez, através da lei de Moisés, escreveu nas tábuas ali a lei, nós não teríamos como sermos ali salvos. E tão menos ainda se Jesus não tivesse vindo, porque está escrito que já desde Adão, devido a ele ter pecado, Adão e Eva ali, eles foram expulsos e assim nós fomos destituídos, da glória de Deus, sem podermos jamais voltarmos ali a vivermos no paraíso. Mas através de Jesus nós temos uma segunda chance. E ele diz aqui, no versículo 3, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Ou seja, Jesus ali, ele sofreu, padeceu ali na carne, foi necessário ele nascer em carne. A Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre Maria e ali Jesus foi gerado através do Espírito de Deus. E aí ele veio como carne, ele sofreu na carne, ele padeceu por nós, para que nós viéssemos ter essa oportunidade. Aí no versículo 4 ele diz, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí aqui ele já está falando novamente, não andamos segundo a nossa vontade. A carne significa a vontade, significa os prazeres deste mundo, que nos levam à condenação, mas que andam segundo o Espírito. Aí ele diz mais,
Versículo 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A carne nos leva, ao pecado. E a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. E essa morte está falando aqui, essa morte é a morte espiritual, que nos separa de Deus, Ou seja, nos separa, ali da salvação. E muitas das vezes acontece também a morte física, porque a pessoa ali, ela, infelizmente, tentou a Deus e estava em desobediência. Aí no versículo 6, 7 diz: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Versículo 8: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ou seja, nós não podemos andar na carne, Nós temos que andar no Espírito, segundo o Espírito. O nosso Espírito, ele sempre vai querer agradar a Deus, Ele sempre vai querer as coisas de Deus. Então, a Bíblia vai dizer, não aqui, mas em outra parte aqui, ainda que, se não me engano, em Romano, que nós temos uma luta constante, da carne contra o Espírito. Então, nós precisamos ali vencer a nossa carne e se fortalecer em Deus, nas coisas que agradam a Deus. É o que? Meditar na palavra, ler, a palavra, colocar ela em prática, não apenas ler, mas colocar ela em prática, orar, jejuar, Então, não necessariamente nessa ordem, mas isso é necessário, E como eu sempre também falo às vezes, mas eu vou falar mais vezes, é vigiar e orar, A vigilância tem que estar ali andando juntinho com a oração, para que você consiga ali dizer não à sua carne, não aquilo que vai te separar do amor de Deus, não aquilo que vai impedir você de passar a eternidade com Deus, E louvado seja Deus. E isso é o que nos mantém, É o que nos mantém de pé. Esse amor de Deus dentro do nosso coração que faz com que a gente venha obedecer a Deus, Obedecer, porque você o ama e você quer passar a eternidade com Ele, Louvado seja Deus. Então, guarde essa palavra no teu coração, Agrade ao Espírito e não à carne. Então, esteja agradável ao Senhor, O versículo 8 diz: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, é necessário você agradar a Deus. Então, para isso, você não pode estar na carne, não pode fazer a sua vontade, Então, lute para vencer a carne e agradar a Deus, Seja cheio do poder de Deus, que é o Espírito Santo. Amém? Fica na paz, que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Até a próxima palavra, Hashtag leia a Bíblia. Amém? Fica na paz e obedeça, Não somente leia, mas obedeça. Amém? Fica na paz.